As pessoas pensam, né, assim, quando não entendem muito do assunto, que o problema de enurese é um problema urinário. Então, tem um problema na bexiga, mas ele é rodeado de coisas, né? Então, tem um componente genético, que eu acho que é importante também falar. Eu sempre falo isso em aula também. Então, com alterações assim em alguns cromossomos, inclusive, mas tem uma questão hereditária importante. Então, se um dos pais tem enurese, a chance de ter enurese é 44% na criança, né, no filho. E se tem os dois pais ou pessoas da família, né, parentes de primeiro grau, é 77% de chance. Caramba. Então, tem um componente hereditário importante. Aí um próximo... Quase que determinante, né? Quase que Porra. determinante. Só 15% dos casos de enurese são espontâneos, assim, surgiu da primeira vez, né? Sem histórico familiar. E um outro componente é a questão do sono mesmo, porque já existem, assim, alguns estudos que falam que essas crianças têm o sono bem fragilizado, é um sono mais superficial. Só que isso não quer dizer que elas durmam e acordam com facilidade. Elas têm um sono mais superficial, significa que elas não entram muito em sono profundo. Por não entrar muito em sono profundo, não tem um descanso, né? O sono não é reparador. Elas ficam mais cansadas e mesmo estando em sono leve a maior parte do tempo, elas não acordam com facilidade, porque tem uma privação tão grande que é como as mães falam, não, ele dorme muito pesado. Faz xixi, vaza na roupa, vaza na cama, o colchão, tem mãe que fala que o colchão pinga e a criança não acorda, né? Então, tem um componente importante de sono. Então, essa fragmentação, o sono mais superficializado, são crianças que às vezes roncam à noite, tem uma relação com a apneia, né? A apneia noturna do sono, a apneia obstrutiva. Então, outros sistemas aí que acabam desencadeando num problema urinário. E a mudança de caracterizar como um problema meramente urinário para tudo isso que você está configurando como algo um pouco mais complexo. Em que momento que começou a acontecer? Já teve alguma coisa antes de vocês começarem a estudar que mostrava esse caminho ou foi realmente a partir do... Não, isso já é bem... Tanto é que, pensando na fisiologia mesmo, né, no que causa e tudo, isso é o que... É como se fosse uma base bem fundamentada, né? Componente hereditário, componente sono. Tem um outro, né, que é o hormonal também, porque à noite, teoricamente, a gente teria que dormir a noite toda, porque tem um hormônio que diminui a produção de urina noturna, né? E nas crianças enuréticas falha a liberação desse hormônio. Então, o outro componente é hormonal. E o último é instabilidade na própria bexiga, que pode ser uma hiperatividade, né, da bexiga durante o sono. Então, são 3 grandes componentes, que é chamado até de teoria de 3 sistemas: sono, hormonal e a questão da bexiga, mais o componente hereditário que também está ali na caixinha. Então, isso já é bem definido na literatura, já era. Aí existem outras linhas que buscam explicar a enurese de outras formas. Uma delas é essa questão respiratória, né? Então, será que os problemas respiratórios são determinantes? E não existe resposta se uma coisa é causa ou consequência, né? Então, isso ainda é bem discutido.